Bom, de Tales, então, para um outro filósofo pré-socrático, o Anaximandro. A cosmologia, então, de Tales para Anaximandro dá um salto teórico, tá, importante. A físis, agora, não é nenhum dos elementos materiais percebidos na natureza. E não é nenhuma das qualidades, como úmido, seco, quente ou frio, e percebidos nas coisas. E não é também nenhuma qualidade determinada ou definida ou delimitada. A physis, agora, para Anaximandro, é o apeiron, né? A physis, então, é o ilimitado, indefinido, indeterminado, o que não sendo nenhuma das coisas e nenhuma da qualidade dá origem a todas elas. Então, alguns fragmentos tidos assim como importantes para compreendermos o que Anaximandro entendia sobre o apeiron, tá? É, para ele, né, para ele, o princípio material de todas as coisas existentes é uma certa natureza do intratável, da qual nasce os céus e o mundo no meio deles, sendo tal natureza eterna e nunca envelhece e envolve todos os mundos, tá? Em outra passagem, diz o seguinte: dentre os que declaram ser o princípio de tudo uno, movente e infinito, Anaximandro, filho de Praxedes de Mileto, sucessor e discípulo de Tales, disse que o princípio, o elemento de todas as coisas existentes, era algo indeterminante, infinito e infinitamente indeterminado. Bom, em linguagem não poética e não tão rigorosa como esta, os fragmentos de Anaximandro costumam ser traduzidos da seguinte maneira: todas as coisas se dissipam onde tiveram sua gênese, conforme a necessidade, pagando umas às outras castigos e expiação pela injustiça, conforme a determinação do tempo. O ilimitado é eterno. O ilimitado é imortal, é indissolúvel, tá? Conforme foi relatado nos fragmentos que já citados, tá? Vamos então ao pensamento de Tales. O pensamento de Anaximandro introduz grandes mudanças teóricas que merecem ser destacadas. Em primeiro lugar, a clara identificação entre physis e arché, como aquilo que só pode ser alcançado pelo pensamento, pois o princípio não se confunde com os quatro elementos visíveis e observáveis. E em segundo lugar, é como se é como consequência a concepção do princípio como algo quantitativamente sem limites e qualitativamente indeterminado para que possa eternamente dar origem a todas as outras coisas determinadas do ponto de vista da quantidade e da qualidade. E em terceiro, a afirmação de que o princípio é eterno, sem idade e sem velhice, mortal, imortal e imperecível, de tal maneira que é muito mais do que eram os antigos deuses. Em quarto lugar, a clara distinção entre a eternidade
do princípio e a ordenação do tempo, isto é, a distinção entre a perenidade imortal do princípio e o devir ou vir a ser como em ordem temporal de geração e com ordem do tempo com uma lei necessária, tá? Então, Anaximandro concebe a ordem como o tempo como a lei necessária, pois fala uma injustiça em reparação justa, segundo o qual os elementos se separam do princípio, formam a multiplicidade das coisas como opostas ou como contrários, em luta e depois retornam ao princípio das coisas, ao princípio dissolvendo-se então para pagar o preço da individuação imposta porque é belicosa. Em outras palavras, o que Anaximandro quer dizer? Ele procura explicar como o indeterminado e ilimitado surgem as coisas determinadas e limitadas, ou seja, a origem das coisas individuais de suas diferenças e oposições. A ordem do mundo é explicada por um processo injusto e culpado, ou pela guerra incessante que fazem entre si os elementos no interior do Hypeiron. A luta dos contrários, isto é, o mundo que vivemos, fere a justiça, e essa justiça exige reparação. Então, cabe aqui ao tempo reparar a injustiça, obrigando todas as coisas determinadas e limitadas a retomar ao seio do indeterminado e ilimitado, ou seja, a corrupção e a morte das coisas e a expiação da culpa pela separação, intimidação e guerra dos contrários. Mas como surge o mundo para Anaximandro? Para ele, por um movimento circular, tá? Cíclico, que irrompe em diversos pontos do Hypeiron. Nesse momento, separa-se do ilimitado, indeterminado, as duas primeiras determinações ou qualidades, né? Por exemplo, o quente e o frio, dando origem ao fogo e ao ar. E em seguida separa-se o seco e o úmido, tá? Dando origem à terra e à água. Em determinações combinam-se o lutar entre si, os seres vão se formando como resultados dessa luta, quando um dos contrários domina os outros. O devir é esse movimento que não para, da luta entre os contrários e determinará quando forem todos reabsorvidos no Hypeiron. Os seres vivos nasceram, então, pela evaporação da água sob a luz e calor do sol. Ou seja, o úmido e o quente são geradores de vida. Pouco a pouco, saindo dos mares e rios, os seres vivos foram se adaptando e as regiões secas e a terra passou a compor parte de suas naturezas pela respiração. O frio ou o ar, a terra passou a compor parte de sua natureza. Pela respiração, o frio o ar também passou a ter uma predominância de frio, tornaram-se voadores, pássaros voadores, né? E compor que tiveram predominância o frio, tornaram-se voadores. Em suma, Anaximandro, então, considera que a vida, numa perspectiva, que nos séculos próximos dos anos de nós, seríamos chamados de transformismo. Atribui-se, então, aí a Anaximandro duas ideias muito originais. A primeira, sobre a origem e formação do céu e da terra, e a segunda, sobre a existência
dos mundos inumeráveis. A primeira separação do quente e do frio formou-se um anel luminoso de chamas, que cercou o ar frio, prosseguindo então formando novos e menores anéis, os astros, dispondo assim para formar o zodíaco. A terra e o mar formaram-se com a separação do seco e o úmido no interior do primeiro círculo de fogo que se destaca. O mar é o que restou do úmido sobre a ação do fogo e a terra o que restou do seco sobre a ação do fogo e do úmido. Então, diferentemente de Tales e da tradição, que acreditava que a terra estava sustentada por alguma coisa sendo plana, Anaximandro descreve a Terra como um cilindro ou um disco convexo solto no espaço, invisível, sem possuir um alto e um baixo. Quanto à afirmação de Anaximandro, que existe mundos inumeráveis, não se tem certeza se com isso ele afirmava que existem mundos simultâneos, né, formados do apeiron, do indeterminado, que sendo ilimitado poderia dar origem a inumeráveis mundos, ou se ele estava dizendo que os mundos sucessíveis são produzidos a cada separação no interior do apeiron, depois do fim de cada mundo anterior. Então, aqui é um pouco da explicação sobre a origem do universo, do mundo, da Terra, na visão do Anaximandro. Veremos a seguir a visão do Anaximenes de Mileto.